Jornal da Manhã. Entrevista. Agora, 8h30, nosso contato nesse momento é com o governador em exercício do estado de São Paulo, Felício Ramute. Governador, é um prazer falar com o senhor aqui na Jovem Pan. Nós sabemos que sua gestão é conhecida pelo conceito 3D. Desenvolvimento, diálogo e dignidade. Nós vamos abordar esse conceito aqui na Jovem Pan Sorocaba. O governador Tarcísio, ele está nesse momento em uma missão nos Estados Unidos, lá em Nova York, no caso, para apresentar uma carteira estadual de projetos, projetada aí em 180 bilhões de reais de investimentos privados em concessões, privatizações e PPPs, né, que são as parcerias público-privadas. Tarcísio cumpre uma série de reuniões lá nos Estados Unidos, então, e as PPPs, elas são uma pauta muito recorrente no governo atual. O senhor esteve recentemente em encontro com o embaixador da Nova Zelândia, né, aqui no Brasil, no qual foram tratados 15 projetos de PPPs. Há projetos que são considerados prioridades no governo, governador. O que podemos adiantar sobre eles, principalmente o que há aí em projeto de ser privatizado, de ser feito concessão? Já desejo ao senhor um ótimo dia e obrigada por sua participação aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, Cida, Ana, todos que nos acompanham de Sorocaba e toda a região, prazer falar com vocês. Eu sou o presidente do Comitê de Desestatização do Estado de São Paulo. Nós vamos poder falar essa manhã sobre vários projetos de concessões, de PPPs e de privatizações. Os projetos importantes, inclusive um deles muito importante para a região de Sorocaba, que é o trem Intercidades. Então vamos começar por ele, pelo trem Intercidades. O trem Intercidades já foi publicado o edital da ligação São Paulo-Campinas. Primeira etapa, edital publicado. Agora, em novembro, nós teremos aquele leilão, a famosa batida de martelo tão conhecida do nosso governador Tarcísio de Freitas, né? Em relação ao trem Intercidades São Paulo-Campinas. Já foi autorizada a contratação de estudos para o trecho que liga São Paulo-Sorocaba. É o segundo trecho que vai interligar com a linha 8 e 9 do metrô. Então, este será o segundo trecho a ser feito pelo Estado de São Paulo. Vale lembrar, o nosso país, lá atrás, infelizmente, optou pelo transporte rodoviário ao invés do transporte ferroviário. Modelo americano ao invés do modelo europeu. Um país de dimensões continentais. Com isso, aquelas ferrovias que nós já tínhamos foram sendo sucateadas, deixadas de lado, o que, ao meu ver, prejudicou muito do ponto de vista de logística e de mobilidade para a população do nosso país e também do Estado de São Paulo. O ministro Tarcísio, quando ministro, começou a reverter essa questão, criando um novo marco legal de ferrovias, as autorizações ferroviárias, e agora do Estado de São Paulo retoma com o projeto do trem Intercidades. Para quem está nos acompanhando, é um trem de passageiros, que vai ligar São Paulo-Campinas, depois São Paulo-Sorocaba, Sorocaba, região de Campinas, e você vai poder se deslocar a média velocidade, trens de ligação direta e outras linhas que serão paradoras no meio para quem for utilizando as cidades intermediárias dessa ligação São Paulo-Sorocaba. O ciclo completo dos trens ali na região, agora dessa região de São Paulo, seria Campinas, Sorocaba, que é a segunda prioridade, e por fim São José dos Campos, depois interligando as três cidades também, Campinas, Sorocaba, São José dos Campos e um ramal de Santos. Esse é um dos 15 projetos de desestatização do governo. Nós temos também um projeto de PPP da educação, onde a gente traz uma empresa para cuidar da manutenção das escolas, para o diretor, o coordenador, parar de ter que se preocupar com o muro que está caindo, com o telhado que está com vazamento. Então serão 500 escolas contempladas nessa PPP, uma empresa assumirá essa manutenção, deixando os nossos diretores, coordenadores focados naquilo que eles gostam e sabem fazer, que é cuidar dos nossos jovens e levar a educação de qualidade para os nossos jovens. Além disso, concessões também nas áreas ferroviárias, e nós tivemos recentemente a batida do martelo do Rodoanel Norte, uma obra de 30 anos esperada pela população do Estado de São Paulo. Além disso, 2 privatizações. Aproveitando para tentar explicar para o pessoal que está nos acompanhando a diferença de concessão e PPPs e privatizações. Na concessão e na PPP, o patrimônio, aquela propriedade, continua sendo do Estado.
ele cede para uma empresa prestar o serviço, depois de um número de anos, 20 anos, 30 anos, é devolvido para o Estado aquele patrimônio, aquele bem. No caso da privatização, não. O Estado vende aquele patrimônio e aquela empresa passa a prestar serviço, passa a ser a dona de tudo, ela não tem mais a obrigação de devolver isso para o Estado lá na frente. E a privatização, primeiro será da EMAI, que é uma empresa geradora de energia. A gente entende que não tem por que o Estado ter uma empresa geradora de energia hoje. E, em segundo ponto, a Sabesp. Sorocaba não tem o serviço específico da Sabesp, outras cidades da região têm o serviço da Sabesp. E o que nós queremos, caso o estudo mostre que é possível reduzir a tarifa e antecipar investimentos e garantir 100% de esgoto tratado e água fornecida, aí sim será dado start na privatização da Sabesp. Mas essas são duas condições que o nosso governador Tarcísio não abre mão, que tem que ter redução da tarifa e antecipação do que a gente chama de universalização. É certo, Cida Muniz? Bom dia, governador, um prazer falar com o senhor. Governador, eu queria voltar na questão do trem, né? O senhor sabe que aqui em Sorocaba a gente fala que sempre a gente perde para Campinas. Perdemos o aeroporto de Viracopos e Sorocaba tem aqui o famoso céu de Brigadeiro e agora a gente vai ficar um pouco atrás de Campinas na concessão aí relativa ao trem. Agora, eu queria saber o seguinte, é um trem de passageiro, mas não vai existir a possibilidade de também ser um trem de carga, porque a gente viveu aí recentemente aquela paralisação, em parte muito justa dos caminhoneiros que trabalham muito, recebem pouco, mas a gente fica dependente de um sistema só. E como o senhor mesmo falou, né, a gente tinha um sistema de ferrovia muito importante que foi acabando aí com o fim do regime militar. E hoje, por exemplo, Sorocaba tinha a Sorocabana, né? Que a cidade cresceu muito por causa disso. Não existe uma maneira de agregar o transporte de carga também a esse transporte de passageiros? A resposta é sim, Cida. Será também compartilhado com transporte de cargas, é possível e será previsto no edital. No caso de Campinas, já existe o transporte de carga e parte da linha nós vamos utilizar a faixa de domínio e parte será compartilhada. Então, sim, é possível e também existe um projeto da grande expansão da linha de cargas para o estado de São Paulo. Agora, emendando, a gente vai ter também esse transporte para o litoral. O senhor estava falando de privatização e a gente tem a questão da privatização do Porto de Santos. Quer dizer, se tem transporte de carga indo direto para o Porto de Santos, realmente diminui muitos custos. Agora, a gente sabe que o ex-governador e o ministro hoje, o França, né, o Márcio França, é contra essa privatização. Como que está esse diálogo com o governo federal visando a privatização? Olha, como disse a Alana, um dos nossos D é o diálogo para que a gente possa juntos produzir desenvolvimento. Diálogo com os prefeitos, com a Assembleia Legislativa, com o governo federal, com respeito. Infelizmente, num passado recente, a gente viu uma condição muito pouco democrática de relação entre presidente da República, governador do estado de São Paulo. Isso não foi produtivo, não foi um exemplo de boa política, não foi bom para o país, não foi bom para o estado de São Paulo. Isso não vai voltar a acontecer. Os nossos argumentos são técnicos. O Tarcísio e a nossa equipe, o Benini, que hoje é o secretário de parcerias, a Natália, que é a secretária de infraestrutura, ajudaram a desenhar a privatização do Porto de Santos. Então, eles têm conhecimento técnico. E o governador Tarcísio, quantas vezes for chamado para discutir, vai poder levar os seus argumentos. Aliás, o governador, que é conhecido com uma grande bagagem técnica, principalmente nessa questão de ferrovias, infraestrutura em geral, e já procurou argumentar as vantagens não só para aquela região, que vai ter um recorde de geração de emprego com a privatização do Porto de Santos, mas para todo o Brasil, com a diminuição do custo Brasil. Claro que por uma questão ideológica, lamentavelmente, a gente percebe que o governo federal é contra as privatizações. Isso a gente lamenta, mas nós vamos continuar tecnicamente levando os nossos argumentos, mas isso, de fato, não impede a concessão desta linha, uma nova linha de passageiros. Lembrando, Porto de Santos já recebe linhas ferroviárias
de carga, é possível de passageiro também. Talvez a Cida lembre, cheguei aí para o Rio de Janeiro, né, no Expresso de Prata. A Cida lembra, ela saía de São Paulo, ia para o Rio de Janeiro, ia de madrugada no Expresso de Prata. Eu cheguei aí uma vez, eu era pequeno, mas consegui aproveitar essa oportunidade também, e de fato o país precisa esse retorno do transporte ferroviário. No Porto de Santos nós vamos insistir, mas tem 2 projetos importantes. Primeiro, da ligação ferroviária de passageiros, e nós temos a travessia seca também, que seria o túnel ligando Santos ao Guarujá. Este túnel, o Estado de São Paulo está estudando, independente da concessão, ele estaria incluído na privatização do porto. A empresa que assumisse o porto teria que construir essa travessia. Mas como a gente está percebendo que isso não vai acontecer, do ponto de vista federal, o Estado já está terminando um estudo para a possibilidade do próprio Estado conceder essa travessia Santos-Guarujá, travessia seca. Independente dela, nós temos que fazer também, aproveitando o gancho, uma nova concessão do transporte, uma concessão do transporte de balsas. É a travessia hidroviária que nós temos não só no mar, Ilhabela, São Sebastião, temos o caso de Bertioga, Guarujá, Santos, Guarujá, mas também lá Paraibuna, na atividade da Serra, que é na represa. Então nós vamos conceder também essas travessias. Para você ter uma ideia, nós gastamos, você gasta do seu dinheiro, você que está nos escutando, porque é o dinheiro do imposto que paga isso, 250 milhões por ano com as travessias de balsa. O dinheiro arrecadado é por volta de 30 milhões apenas. Então, para fazer um serviço que pode melhorar muito. Nós queremos melhorar o serviço. Claro, se puder reduzir o investimento, melhor ainda. Mas, independente do valor investido, nós queremos, pelo menos, prestar um melhor serviço nas travessias, e a concessão é o caminho para isso, modernizando, inclusive com a possibilidade de fazer e trazer balsas híbridas ou até mesmo elétricas para fazer essa travessia, o que ambientalmente vai ser mais correto, além de ter um custo operacional mais baixo. Agora 8h42, estamos no ar no Jornal da Manhã conversando com o governador em exercício do estado de São Paulo, Felício Ramute. Governador, eu gostaria de pontuar agora do conceito 3D, o D de dignidade com o senhor a respeito da Cracolândia, também dependência química. Um novo programa de enfrentamento à Cracolândia é compromisso do atual governo. Aqui em Sorocaba nós temos o prefeito Rodrigo Manga, que ele trabalha muito no enfrentamento às drogas. E na capital paulista existe o Hub, que é o Centro de Atendimento a Usuários de Drogas, então que fica na cidade de São Paulo. O Hub, ele completa 1 mês de funcionamento amanhã. Gostaria de saber do senhor, que eu sei que o senhor trabalha muito nessa área de enfrentamento às drogas também, na questão delicada e sensível que se passam os moradores da Cracolândia. Sabemos que existem pessoas que estão morando lá já há 5 anos, o que é uma coisa inacreditável. Quantos atendimentos foram feitos nesse período aí de 1 mês de funcionamento do Hub? E a minha pergunta é, existe plano de expansão desse programa, desse serviço para todo o estado de São Paulo? Me permita só antes, governador, fazer 2 questões, né? Colocar, na verdade, hoje uma matéria no UOL de um senhor que ele fala que ele tem 40 anos, durante 20 ele usou crack, até que um dia ele acordou e falou, decidi não comer mais lixo. E o senhor com certeza sabe, nosso prefeito Rodrigo Manga é ex-usuário de drogas, então a gente vê que tem saída, né? Agora vem uma droga nova aí e se fala, agora tem que tomar cuidado, porque a gente já deixou o crack entrar nesse país. Então a gente tem que ter um freio aí para acabar, e essa recuperação a gente sabe que não é fácil, mas essa dignidade que o senhor comenta aí é muito importante. Sem dúvida. Existe um grande trabalho e um foco voltado para a região central, com a possibilidade, sim, de expansão. Aproveitando a oportunidade para agradecer ao prefeito Manga, estive com ele recentemente também, lá no Parque Tecnológico, está cada vez mais consolidado, grandes investimentos no Parque Tecnológico. Eu venho dessa área de inovação, de tecnologia. Não fale, governador, eu quero falar sobre isso lá de São José que o senhor fez. Pode parar de falar, senão o senhor vai acabar com a minha pergunta. Próximo assunto. Tá bom, muito bem. Vou contar um segredinho só para vocês. Eu fui garoto de programa, programador de computador. Sim. Tá vendo?
Talvez se os maldosos não vão pegar, vão cortar só um pedacinho. Né? Mas eu fui programador desde os 14 anos, gosto de inovação técnica, já a gente fala sobre isso. Mas vamos falar dessa questão importante, porque eu comecei falando da minha visita, porque sempre que eu tenho a oportunidade de encontrar com o Manga, seja em Sorocaba, que eu fui visitar, ou aqui no Palácio, a gente fala desse tema. Ele tem me ajudado, me apresentou o Rafael Ilha, que já está nos ajudando, inclusive no Hub. É o Rafael que também tem uma história bacana de recuperação, e o próprio Manga. Então eu tenho aprendido muito com ele, e a oportunidade de a gente poder, de fato, devolver a dignidade para essas pessoas. Estão passando por uma situação difícil. E o Hub de cuidado com crack e outras drogas é um prédio que existe na região central, que é uma grande porta de entrada para esses usuários de toda a cidade, mas principalmente da região central. Como é feito esta operação? Primeiro, uma coisa interessante, Cida, Alana e a vocês que estão nos acompanhando. Eu conversei com muitos especialistas na área. E eu costumo dizer que se a gente juntar 3 especialistas na área, são 5 opiniões diferentes, né? São muitos pontos de vista. Então, o que a gente fez para criar esse programa? Pegou aquilo que era comum de todos, do que todos diziam que era comum. Primeiro, o Hub faz a abordagem qualificada, ou seja, ele se aproxima desse usuário com pessoas que têm experiência nos cuidados com dependência química, para convencê-los a receber o tratamento do Hub. Segunda questão do Hub importante, ele respeita a singularidade de cada usuário. Cada um tem uma história. Eu vou dar um exemplo. Tem um usuário que, se você aproximar ele da família, vai ser muito bom para o trabalho de recuperação dele. Tem um outro que, se você aproximar da família num primeiro momento, vai ser prejudicial, porque às vezes uma família desestruturada foi justamente o que levou ele ao uso de drogas. Então a gente respeita a singularidade, encaminhando para os atendimentos adequados. Os CAPs, os grupos de mútua ajuda, que são muito importantes, como Amor Exigente, Narcóticos Anônimos, também as comunidades terapêuticas, os acolhimentos em comunidades terapêuticas, as internações para desintoxicação em hospitais, também as internações de média duração, ou seja, um respeito à história. E, por fim, uma ação integrada, que é o terceiro ponto importante do Hub. No Hub está o Estado, a Prefeitura, com todos os equipamentos da Prefeitura, e entidades e igrejas. Esse trabalho de abordagem feito pelos missionários na região central de São Paulo é muito bom, mas eles não tinham um respaldo, uma retaguarda de um equipamento que pudesse acolher essas coisas. E agora estamos trabalhando todos juntos. Aqui em São Paulo eu vou citar a Cristolândia, posso citar o Pastor Rica, os 2 da Igreja Evangélica, a Aliança de Misericórdia da Igreja Católica, todos nos ajudando, o próprio Narcóticos Anônimos, que tem um espaço lá no Hub reservado para eles. Portanto, essa ação conjunta. Não à toa, os resultados já começam a aparecer. São 6.000 atendimentos nos primeiros 30 dias e mais de 600 internações, ou acolhimento em comunidade terapêutica, ou as internações em hospitais gerais ou hospitais psiquiátricos, para desintoxicação, isso tudo espontaneamente. Espontaneamente. Utilizar de outras ferramentas, como a internação compulsória ou a internação involuntária. Então, o resultado está aí, e isso é devolver a dignidade para o cidadão. Nós queremos devolver o centro da cidade para o cidadão de bem. Então, apoiar o usuário e trazer mais segurança para a região central. Tá certo, agora 8h48. Repito aqui, estamos conversando com o governador em exercício do estado de São Paulo, Felício Ramute. Cida Muniz, vamos falar sobre cidades inteligentes? Vamos falar sobre cidades inteligentes. O senhor, governador, o senhor saiu da prefeitura de São José dos Campos com uma aprovação, assim, de dar inveja em muita gente. E o que o senhor implantou lá em São José, com uma questão de cidade inteligente, a primeira no Brasil a receber realmente esse selo, porque todo mundo quer usar esse termo, né? Parece que é aquela coisa, virou moda, né? Agora, que exemplo que o senhor consegue tirar da cidade de São José, que o senhor implantou como prefeito? Até aqui o senhor tinha 4 eixos, né, na questão de gestão. O que dá para trazer para o estado de São Paulo?
Muita coisa, inclusive, já sendo implementada. Primeiro, eu vou explicar para as pessoas que estão nos acompanhando. Muita gente acha que cidade inteligente envolve tecnologia, computadores. Para a gente simplificar o termo cidade inteligente, eu gosto de dividir a palavra em dois. É inteligente. É essa a parte principal. É uma cidade que cuida da sua gente. Seja com a tecnologia, com soluções simples, mas que possam transformar a vida das pessoas para melhor. Né? Eu vou citar algumas que envolvem tecnologia, como por exemplo... O senhor é garoto de programa, né? É isso aí, programador, programei Basic desde 1984. Eu tenho uma matéria na revista Veja que falava de 5 garotos ali com 15, 16 anos que já programavam os microcomputadores. Então eu gosto disso, não sei programar hoje, mas pelo menos eu entendo mais ou menos a lógica de como as coisas funcionam na tecnologia. Então nós trouxemos a mobilidade elétrica, carros elétricos para a guarda, também transporte público elétrico, é o VLP, o veículo leve sobre pneus, é um veículo de 160 passageiros que já está em operação, mas eu vou dar 2 exemplos do que nós já estamos implantando no estado de São Paulo. O primeiro deles são as câmeras com inteligência, reconhecimento facial, inteligência artificial. Nós estamos implantando na cidade de São Paulo, justamente no centro de São Paulo, para que a gente possa devolver mais segurança para a população que frequenta o centro da cidade de São Paulo. Então, essas câmeras serão implementadas, 500 câmeras com essa inteligência. Para você ter uma ideia, Cida, 70% dos usuários das cenas abertas de uso da região central têm passagem pelo sistema penitenciário. Não significa que são procurados, mas podem estar cumprindo pena, estarem fugitivos, podem estar respondendo também por regime semiaberto e aberto, e essas câmeras vão poder identificar, inclusive, aqueles fugitivos e também reforçar a segurança no caso de furtos e roubos. Outro ponto importante aconteceu em São Sebastião, já que a gente está falando de dignidade também, foi o que aconteceu com o nosso governador lá presente naquela tragédia que aconteceu. Ele estava lá, levou o governo, transferiu a sede do governo para lá, ficou uma semana em São Sebastião, e nós estamos construindo novas unidades habitacionais lá em São Sebastião com a mesma tecnologia que nós usamos na pandemia quando construímos um hospital definitivo em 35 dias. Não vai ser em 35 dias as casas, mas em 6 meses serão 517 unidades habitacionais nessa metodologia inovadora de construção. Elas já se iniciaram na fundação e já nós vamos ver nos próximos meses já essas obras, esses prédios de 4 andares sendo erguidos. Além disso, o monitoramento por satélite das áreas de risco. Então, nós vamos fornecer para as prefeituras esse monitoramento feito pelo Estado, o que também nós implementamos em São José e será implementado nas regiões de risco de todo o Estado de São Paulo. Governador, 2 breves exemplos. Só fazer uma parte, esse monitoramento é para evitar também invasões, né? Por exemplo, não só na área de risco, mas invasões urbanas, porque às vezes no governo aqui do ex-prefeito Renato Amari, ele colocou alguns em lugares altos pessoas observando isso, né? E a gente vê que depois que ele deixou o governo, muitas novas áreas foram invadidas. Eu considero muito importante impedir a invasão, porque senão é a proliferação de favelas. As pessoas têm mania de falar comunidades, para mim são favelas, né? Ela vai crescendo cada vez mais, chega uma hora que não tem como dar dignidade para essas pessoas. Sim, do monitoramento a cada 7 dias, imagina você, o satélite tira fotos e consegue detectar o início de uma invasão, porque normalmente a pessoa invade, começa a fazer uma construçãozinha e o satélite já consegue detectar. Para você ter uma ideia, são 20 metros quadrados. Uma copa de uma árvore que uma pessoa tira, esse monitoramento por satélite consegue identificar. É bom para o meio ambiente, é bom para o urbanismo, como você falou, a cidade não cresce de forma desordenada e depois a gente tem que fazer plano de regularização. Eu acho que hoje
No passado a gente tinha problema com falta de informação, a população não tinha informação. Hoje é difícil dizer que alguém não tem informação quando ocupa uma área que é uma área irregular ou é uma área de invasão. É muito difícil a gente dizer isso hoje. Portanto, é possível fiscalizar e ser rígido em relação a isso. Olha, governador, é difícil, mas nem tanto. Eu vou citar um exemplo para o senhor. Eu guardo material reciclável para uma moça e ela chegou esses dias para mim, comprei um terreno. Falei, que bom, graças a Deus. Comprei aqui em Votorantim, tô pagando R$50 por mês. Eu falei, você caiu num golpe. Aí ela, será, Cida? Eu falei, você caiu num golpe, pare de pagar, porque isso é área invadida. Então, governador, as pessoas ainda são simples e tem pessoas que, se não tiver alguém ali orientando, por isso que eu digo que daí entra nessa questão de dignidade. Eu cubro a Câmara de Sorocaba, o que mais assessor faz é orientar. Então, as pessoas ainda precisam, principalmente as mais simples, as mais humildes, precisam muito de orientação para não cair nesses golpes. Tem razão. Agora 8h55, vamos caminhar aqui da entrevista com o governador em exercício do estado de São Paulo, Felício Ramute. Governador, eu gostaria de falar um pouquinho a respeito da área de saúde no estado como um todo. Há encontros aí para discutir parcerias, por exemplo, do governo com as Santas Casas e também com hospitais filantrópicos do estado, um processo de regionalização aqui em Sorocaba. Nós temos a Santa Casa, que é de forma excelente, feita a gestão aí pelo Padre Flávio. Também anexo à Santa Casa daqui de Sorocaba fica um hospital oncológico. Há previsão para investimentos nas Santas Casas? Como que está esse assunto com o governo do estado? Tivemos. Acho que eu tive um problema. Sim, está travando aqui. A saúde, eu acho que nós temos que... Alô? Sim, agora voltou aqui. O senhor está na escuta, governador? Voltou? O senhor está na escuta? Olha, estamos com um problema aqui de conexão com o governador do estado de São Paulo, Felício Ramute, ele que está como governador em exercício. Nós discutimos muita coisa com ele hoje. Que delícia conversar com esse governador, hein? Sim, ele que está... integrada, vou dizer, Alana, porque às vezes a gente tem o político. Ele me parece muito, não conhecia aí pessoalmente, entre aspas, né? Mas tem o perfil aí, governador. Estava falando aqui que eu tô achando uma delícia conversar com o senhor e que o senhor tem o perfil do governador Tarcísio. O senhor é uma pessoa muito técnica e a gente vê esse avanço na política com pessoas... Não, tem que ser político. Aliás, né? O senhor é do PSD, né? Que político que o senhor tem ao seu lado, deve ser o seu professor aí, o senhor Kassab, né? Agora, que é delicioso conversar com uma pessoa técnica, que a gente vê uma perspectiva muito boa para o estado de São Paulo nos próximos anos. Eu vou falar sobre a saúde, eu escutei a pergunta, né, para a gente falar sobre a saúde, mas eu não posso deixar de falar da qualidade técnica do nosso governador Tarcísio, mas com sensibilidade política. É importante a sensibilidade política, aquele olho no olho, entender as necessidades, e o Tarcísio tem essa sensibilidade, por isso que nesses primeiros 4 meses o governo tem feito a diferença na vida das pessoas. Você falou que ficou para trás, eu lembro ali, Cida, no início da conversa, em relação ao trem Intercidades de Campinas. Pelo menos Sorocaba não está para trás no investimento na automobilístico, 1,2 bilhões da Toyota de investimento, geração de emprego, tem muitas boas notícias. Eu sei que também Sorocaba tem gerado muitos empregos. E na área de saúde especificamente, que é a pergunta, ontem eu estava inclusive em Sumaré com o nosso secretário Eleusis, lá ampliando alguns leitos. As Santas Casas são fundamentais para essa parceria, têm sido muito importantes, mas ao longo do tempo foram deixados de lado do ponto de vista do financiamento da saúde. Nós precisamos também, a gente precisa encarar uma situação que é a tabela SUS. A tabela SUS há muitos anos não recebe um reajuste. E isso dificulta as Santas Casas e outras entidades filantrópicas a prestarem um serviço como eles gostam e sabem fazer.
O que nós estamos desenhando agora para o estado de São Paulo é a regionalização da saúde. Nós contratamos a OPAS, que é uma entidade que está fazendo um diagnóstico de cada região, e vai ser rápido esse diagnóstico, para que o cidadão de Sorocaba e região seja atendido em Sorocaba e região. Todos os tipos de atendimento possam ser feitos na região. É muito comum a gente ver pessoa, por exemplo, fazendo uma hemodiálise, tem que se deslocar 200 quilômetros para fazer ele volta pior do que ele foi para a hemodiálise, porque na região ele não tem esse tipo de atendimento. Então nós vamos desenhar todos esse mapa de atendimentos, e vou dizer uma coisa, existem muitos hospitais já disponíveis com leitos ociosos, não precisa ficar construindo novas coisas. Deu uma travada de novo aqui o governador em exercício, Felício Ramute, com a gente vai tentar novamente uma reconexão, mas informação muito boa aqui para a área da saúde. Então esse estudo, essa análise de casos em todo o estado de São Paulo, para o governo então saber a respeito de onde investir, o que fazer a respeito da saúde aqui em Sorocaba, né, Cida? Nós estamos aqui no apertar da hora, acredito com o governador Tarcísio também, nós tínhamos aí meia hora de... Felício. Com o governador Tarcísio, eu falei Tarcísio? Felício, nós tínhamos aqui meia hora, mas para finalizar, vamos tentar trazer ele de volta, que ainda quero falar um pouquinho com ele a respeito da segurança, também a gente sabe que tem... Quer finalizar? Ele não tá aqui, a gente consegue chamar ele? Vamos lá. Vamos lá, tá? Ô, Felício voltou com a gente, que bom. Governador, uma fonte que diz, não quero que fale meu nome, tá falando que a situação da Santa Casa de Itu tá muito grave, com déficit que vem aí desde o governador Rodrigo Garcia, ex-governador, e que estão passando por uma pactuação aí já 8 meses e nada, é da nossa região. Aliás, o senhor falou de hemodiálise, o senhor acredita, governador? Gente de Sorocaba tinha que fazer hemodiálise em Itu. Isso daí, pelo menos, está acabando. E como o senhor falou, daí vai naquela perua de manhã, volta à noite, volta pior do que foi. Agora, que o senhor pudesse daí emendar, falar sobre esses investimentos, e se o senhor tiver alguma posição sobre a Santa Casa de Itu, eu agradeço. Olha, nós não temos uma posição específica da Santa Casa de Itu, porque isso deve estar sendo negociado com a Secretaria de Saúde. Mas vale lembrar, não sei se é o caso específico de Itu, que a gente tem também diferentes tipos de administração nas Santas Casas. Eu participei ao lado do vice-presidente da República no encontro de Santas Casas, de hospitais filantrópicos, onde a gente deixou claro a importância dessa parceria. Mas é importante também que cada Santa Casa faça a sua lição de casa, do ponto de vista de gestão, de transparência. A gente sabe que existem problemas, não estou dizendo que este é o caso de Itu, mas nós queremos trabalhar em conjunto. Então, pode ter certeza que a nossa secretaria, mas fico aqui o meu compromisso depois de dar um retorno. Na verdade, 2 compromissos. Um retorno em relação à Santa Casa de Itu, a vocês, e o segundo, da próxima vez, para evitar essas falhas, de eu estar aí pessoalmente. Perfeito! A gente poder fazer essa entrevista muito bem, pessoalmente governador. aqui. Governador, nessa área da saúde, se o senhor tiver com o seu tempo escasso, o senhor nos avisa que a gente tenta ir com muita pena encerrar a entrevista. Mas a questão da saúde, Sorocaba reclama muito da farmácia de alto custo. Desde a questão do local, onde às vezes as pessoas embaixo de sol, embaixo de chuva, como muitas vezes a falta de medicamento. O senhor, como também é ligado nessa parte tecnológica, não teria como ter um programa ou um local que as pessoas pudessem ver, o medicamento chegou, o medicamento está realmente liberado, ou mesmo até realmente mudar essa questão aí da estrutural no caso de Sorocaba. Sim, você tem toda a razão. São José dos Campos, o medicamento do Estado, você entra no site da Prefeitura e você consegue ver se o seu medicamento do Estado, da farmácia de alto custo do Estado, chegou ou não. Então, existe sim a possibilidade da interligação dos sistemas, né? Nessa questão. Lá em São José dos Campos isso funciona, a pessoa não precisa ir até lá, porque ela fica sabendo se o medicamento chegou ou não. O ideal é que não faltasse, mas vale lembrar que a farmácia do Estado tem medicamentos fornecidos pelo governo federal e medicamentos fornecidos pelo governo do Estado. Mas nós vamos evoluir nisso, viu? Nós vamos entregar os medicamentos em casa.
até o final da gestão. Só boa porque notícia. normalmente são medicamentos de uso contínuo. E vou dizer mais do que isso. E nós vamos descobrir muita fraude. Porque se você abrir hoje sites aí de venda, você vai encontrar aquele alimento infantil especial à venda em sites, né? Então existem medicamentos e alimentação especial fornecidas também e que lamentavelmente as pessoas estão realizando. Tá certo. Para encerrarmos rapidamente, eu sei que o senhor está numa apertada hora, tem agenda depois daqui. Vamos fazer só um blocão para ver se a gente consegue. Balanço dos primeiros 4 meses. 100 dias hoje, Alana. 100 dias. Não, 120. Já foi. Vamos fazer rapidinho, então. Seu livro predileto. O físico, The Physician. Finou agora. Tá certo, mas vamos lá, olha, balanço dos 4 primeiros meses de governo, mas então... Mas não é sobre físico, é sobre medicina, viu, Cida? O nome é o físico, mas que eles traduziram errado, era The Physician, que é o médico, é a história de uma saga na Idade Média de um médico. Interessante, eu vou guardar na minha lista. É que a Alana é mais séria, daí ela faz a pergunta séria. Eu pensei que você ia perguntar meu time, que era o Palmeiras. Palmeiras tá campeão. Agora eu vou me retirar da sala, porque aqui é Corinthians. Primeiro lugar agora, hein? Tava indo bem, né? Subiu, hein? Vai lá, Alana. Pra gente encerrar, então, governador Felício Ramute, agradeço a participação já aqui antecipadamente no Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Balanço dos 4 primeiros meses de governo. Se o senhor puder comentar rapidamente também a respeito do projeto do aumento do salário mínimo de R$ 1.550 aqui para o governo do estado e também na questão da segurança, na valorização do policial. Com o senhor agora. Até porque o nosso secretário de segurança do estado é sorocabano. Daqui de Sorocaba, Guilherme Derrite. Bom, vamos lá, vou resumir. Primeiro, muitas conquistas nesses primeiros 4 meses, 50 bilhões de investimentos da iniciativa privada no estado, Bracel, Toyota, também a GWM, uma empresa que assumiu a fábrica da Mercedes no estado de São Paulo, R$ 1 bilhão de benefícios do ICMS. Nós estamos trabalhando para simplificar a vida do cidadão. Na área de educação, um programa importantíssimo, o Jovem Aprendiz Paulista, que vai dar oportunidade de trabalho. Eu comecei a trabalhar com 15 anos e fez muito bem para mim. Esses jovens precisam deste conhecimento, eles vão trabalhar, claro, mas aprender, na verdade, o que é esse ambiente do trabalho, do empreendedorismo. Na área da mulher também, a garantia do aluguel social para a mulher vítima de violência, 50 milhões para a mulher empreendedora de financiamentos do Banco do Povo. Na área também social, a implantação do nosso hub, e na área de segurança, e já vou falar sobre o aumento também da segurança e do salário. Nós tivemos um aumento da produtividade das polícias civil e militar. No último trimestre aí em Sorocaba também, assim como no estado, queda no roubo e queda nos furtos, nos primeiros 3 meses em Sorocaba. Sabemos que temos muito por fazer ainda na área de segurança pública. Nós vamos trazer a Muralha Paulista. Pela primeira vez em 30 anos, o estado de São Paulo tem um homem de operação da Polícia Militar como secretário. Guilherme Derrite como secretário, homem da Polícia Militar, e como secretário adjunto, o Nico, da Polícia Civil. Pela primeira vez, um policial militar e um policial civil juntos na secretaria. Nos últimos anos sempre foram promotores ou juízes, nada contra, mas eles conhecem, eles sabem como funciona a ponta do policial, dos homens e mulheres que colocam suas vidas em risco para cuidar da nossa vida. E o governador, em 4 meses, também de forma inédita, anuncia um aumento de até 34% para os policiais civis e militares. Claro que tem categorias ali, foi escalonado, tem gente com 20%, com 22%, mas o importante é que são 5 bilhões de reais a mais de salários para esses policiais militares e policiais civis e policiais da Polícia Científica, que merecem, e foi o primeiro passo. A gente sabe que existem ainda lutas das categorias, mas é o primeiro passo de valorização dessa categoria, que foi um compromisso do nosso governador Tarcísio. E o salário mínimo de 20% a mais, aproximadamente 20%, o salário mínimo paulista é o dobro do aumento do salário mínimo federal. Então, a gente percebe que nesses 4 meses, foram muitos trabalhos, a primeira transição de governo em 30 anos, porque era o mesmo grupo político que estava nessa gestão. Então, nós ainda estamos
adaptando determinadas políticas públicas para que a gente possa fazer um governo de mudança, mas não de ruptura, aproveitando aquilo que é bom, que foi implementado em governos anteriores e transformando a vida das pessoas, mudando aquilo que precisa ser mudado e alterado. Um dos casos, a segurança pública e a saúde, que precisa melhorar. Ou seja, trabalhamos bastante, arregaçamos as mangas, nós e a equipe de secretários, para poder transformar a vida das pessoas. Eu tenho certeza que o nosso governo, em conjunto com os prefeitos, vai continuar utilizando os recursos públicos no lugar certo para reverter em melhores serviços. Nós nascemos dependemos até dos nossos pais para nos alimentar. Quando adultos, achamos que somos independentes, mas somos todos independentes. 9h10, mais um probleminha de conexão aqui com o nosso Felício Ramute, governador em exercício do estado de São Paulo. Olha, vamos tentar voltar aqui com o Felício Ramute. Olha, Cida, que bate-papo, não, com o governador, 40 minutos no ar com ele, direto, ele falando bastante coisa aqui pra gente a respeito da saúde, também a respeito do conceito 3D, que eu acho fenomenal, que é o conceito aí que ele traz de desenvolvimento, diálogo e também dignidade. Governador, está conosco de novo? Isso, para me despedir. Então, continuando dizendo que somos todos interdependentes, dependemos uns dos outros. Nas políticas públicas não é diferente. Nós precisamos juntar o governo estadual, os prefeitos, a Assembleia Legislativa, o governo federal, entidades, igrejas, para juntos construirmos cidades melhores e o estado dos nossos sonhos. Obrigado pela oportunidade. Governador, nós temos o costume aqui de tomar um café, né? A gente fala, o senhor precisa conhecer a coxinha da Padaria Real, que é famosa, e o café Excelsior, que é o melhor. Então, hoje, meu café é com o senhor, com a sua equipe, com a sua assessoria, e muito obrigado. Uma entrevista que, com certeza, valeu muito a pena. Eu que agradeço, mas a coxinha eu conheço. Toda vez que eu vou para Sorocaba, eu passo na Padaria Real e como a coxinha. E na próxima vez que o senhor vier para Sorocaba, o senhor estará presente aqui nos nossos estúdios, né? Com certeza. Tá combinado. Obrigado pela oportunidade. Tá certo, muito obrigada. Um bom dia para o senhor. Agora 9h11, estamos no ar com o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Acabamos de entrevistar aqui o Felício Ramute, governador em exercício do estado de São Paulo. Voltamos já. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já já, mais notícias para você.